Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo número 6. Quero ler a partir do versículo 7. Gálatas, capítulo de número 6. A partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também fará ou colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, colherá vida eterna. Não vos canseis de fazer o bem, porque na estação certa colheremos e não desanimamos, não desistiremos. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Você pode fechar seus olhos por um minuto, Pai? É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Nós estamos com essa igreja tão linda, Senhor, com esse povo tão amado, com essas pessoas tão importantes, Senhor, para o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor ama cada um deles com amor eterno. O Senhor ama eles, Pai, de uma forma tão extraordinária, Senhor, que o Senhor deu o teu próprio Filho, teu único Filho, para morrer por cada um deles que estão aqui. Esse é o motivo que o Senhor os ama. Deus, nós estamos aqui, Pai amado, simplesmente porque nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, e nos dando oportunidade, Senhor, para que nós possamos juntos poder adorar o Senhor. Pai amado, obrigado pela liberdade que nós temos, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, e nós estamos aqui porque nós reconhecemos a autoridade do Senhor sobre nossas vidas. Estamos aqui porque nós reconhecemos a autoridade da Tua Palavra sobre nós, porque a Tua Palavra tem o poder, Senhor, Pai amado, de restaurar, de transformar, de mudar, e nós cremos nisso, e nós entregamos em Tuas mãos a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glória a Deus. Quero ministrar para vocês o tema seguinte: o que você quer colher? Você já fez essa pergunta, né? A pastora falou bastante sobre isso. Mas o que você quer colher? É interessante nós pensarmos dentro desse texto aqui que toda colheita ela começa com uma semente. Amém, gente? Toda colheita ela começa com uma semente. Ninguém colhe o que não plantou. Você concorda comigo? Ninguém colhe o que não plantou. Então a vida cristã, ela é um campo onde diariamente nós lançamos as nossas sementes, né? Porque as nossas palavras, elas são sementes. Amém, gente? Você pode falar isso comigo? Diga: minhas palavras, elas são sementes. É muito interessante você pensar a partir daí. Por quê, gente? Sementes, essas palavras, nossas atitudes, a nossa fé, a nossa obediência, isso é muito importante. Então a grande pergunta é: o que você está plantando hoje? A minha pergunta para você é: o que você está plantando hoje? Por quê? Porque tudo aquilo que você quer colher depende diretamente daquilo que você está semeando. É interessante nós pensarmos, porque às vezes nós queremos colher as coisas boas, mas nós temos lançado sementes ruins. Nós queremos colher vida, mas nós estamos semeando rancores. Nós queremos colher coisas boas, mas as sementes que nós temos lançado são sementes ruins. E às vezes a gente não pensa disso. Então eu quero partir. A primeira coisa aqui nessa noite é que toda semente ela produz conforme a sua espécie. É muito interessante você pensar. Logo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 12, ele nos mostra que as ervas se davam a semente conforme as suas espécies. Então, você partindo dessa linha de pensamento, você vai entender. Se você plantar amor, obviamente você vai colher amor. Amém, gente? Eu estou semeando amor, eu vou colher amor. Se você plantar perdão, obviamente você vai colher paz.
Amém, gente? Glória a Deus por isso. Se você plantar murmuração, desobediência, com certeza você vai colher confusão e frustração. Isso é muito, muito interessante, que nós temos que estar muito atento, porque todos os dias eu tenho, quando eu acordo pela manhã, eu tenho oportunidade de fazer uma semeadura. Todos os dias que você acorda, você tem a oportunidade de fazer uma semeadura. Se você acorda mal-humorado, já declarando no seu dia palavras ruins, o seu dia vai ser péssimo. É ou não é verdade? Então eu acordo, eu tenho a oportunidade de acordar abençoando todo mundo, né? Eu abençoo meu pai, abençoo minha mãe, abençoo meu trabalho, hoje abençoo as pessoas, abençoo a caixa lá que está mal-humorada, atendendo as pessoas do mercado, eu abençoo, sabe? Você escolhe liberar sementes boas. Então, o tipo de colheita, ela revela a semente que você tem lançado. O tipo de colheita, se você tem colhido no decorrer dos anos ou no decorrer desse ano, você tem colhido coisas ruins, provavelmente você lançou semente ruim sobre a terra. Essa é uma verdade. Porque essa é a lei da semeadura, gente. Não tem como li para você no texto, a semente, elas são geradas segundo as espécies. Então, a colheita depende do cuidado. Segunda coisa, a colheita depende do cuidado com a semente. Eu sou uma pessoa, você deve ser uma pessoa que tem liberado boas sementes sobre a terra, amém? Então, se você tem lançado boas sementes, essas sementes, elas vão frutificar, né? Então, muitas vezes, Deus nos dá boas sementes para nós. Eu acredito que Deus tem confiado boas sementes nas suas mãos. Exemplo, Deus tem colocado dons para você, sim ou não? É semente. Deus tem colocado sobre a sua vida, gente, oportunidades, são sementes, né? Relacionamentos, são sementes, mas nós não cuidamos do solo. Gente, a pastora citou um texto aqui, né, em Mateus. Eu vou falar daqui do texto de Lucas 8, que é a mesma coisa. Ele vai falar sobre a lei da semeadura. Ele vai falar sobre a parábola do semeador, né? Lucas 8. É interessante você perceber que a semente, quando o semeador saiu para semear, as sementes eram as mesmas. O que definiu cada colheita dependeu do solo, gente. Então, ali a Bíblia vai descrever o solo, né, que foi a que caiu no caminho, que veio o passarinho comeu. Depois, outro solo foi o solo cheio de pedras, né, que cresceu e não teve raízes, e o solo queimou. Depois vai ter um outro solo que foi entre os espinhos, que foram sufocados, né, que sufocou a semente, e enfim, caiu em um solo da boa terra. Perceba que são solos diferentes, mas as sementes eram a mesma. As sementes eram a mesma. Então, a semente era a mesma, mas os resultados, elas dependeram de aonde caiu em cada coração. A semente foi a mesma. Então, você pega o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele fala que tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a vida. Olha que interessante, porque a gente sabe que esse lugar aqui, o coração, o teu coração, ele é um solo. Quando eu estou aqui ministrando, qualquer outra pessoa vir aqui neste lugar ministrar, ele está lançando sementes. Eles estão lançando sementes. Aqueles que estão com o coração preparado, geralmente, que é um coração preparado para receber a semente, ela vai falar assim: essa palavra para mim, glória a Deus, caiu no bom coração. Mas existem corações que são duros.
Existem muitos corações que são cheios de espinho, que infelizmente a semente vai cair e não vai ter uma colheita, porque o problema estava com o seu coração. É interessante você pensar que há um tempo, terceira coisa, há um tempo entre a semeadura e a colheita. Então, qual que é a grande perspectiva de muitas pessoas? Elas lançam semente hoje e amanhã ela quer colher. Não com você. Você não é assim. Nós conhecemos pessoas que são assim. Nós não somos assim. Pastor, eu semei ontem, eu quero colher. Nós não somos assim. Mas eu quero falar para vocês que muitos desanimam. Por que eles desanimam, gente? Porque cada semente tem um tempo de maturação, tanto para o bem como para o mal. Você sabia disso ou não? Porque são sementes que nós lançamos. Então, eu lancei uma semente ruim. Quem sabe você já colheu essa semente ruim. Mas tem gente que não colheu ainda. É o tempo de maturação. Vai colher. Gente, é triste falar isso, mas é uma realidade. Eu sou uma pessoa que estou semeando boas sementes. Está demorando? Espera. Tem um tempo de maturação. Vai colher coisas boas em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus por aqui. Então, muitos desanimam. Eu já vi muitas pessoas, elas estarem no reino de Deus, servindo o reino de Deus, e por algum motivo ela acaba saindo da igreja, indo para o mundo. E no tempo que ela estava na igreja, ela semeou semente no reino de Deus. E ela ficou um tempo, ela fala assim: meu Deus, agora que eu estou fora, parece que estou recebendo mais. Mas a pessoa se engana, por quê? Porque enquanto ela estava aqui, ela não soube semente. A lei de semeador é a seguinte: a pessoa pode estar lá fora, mas ela semeou semente no reino de Deus, ela vai colher. E ela está lá, só que assim, ela parou de semear. Entende? Quando nós paramos de semear, guarda isso no teu coração, isso é uma chave para você. Quando nós paramos de semear, automaticamente nós paramos de colher. Esse é o terceiro, gente. Enquanto você está semeando boas sementes, está tendo colheita. Está tendo colheita. Parou de semear, a fonte seca, gente. A fonte seca e não tem mais semeadura. Então há um tempo de espera. E o tempo de espera é tempo de você esperar com fé. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo no seu tempo tem seu tempo determinado debaixo do seu propósito, debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Enquanto esperamos, continuamos regando, gente. Regando como, pastor? Como que eu rego minhas boas sementes que tenho lançado no reino de Deus? Você rega com oração, você rega com fé, você rega com perseverança. Essas são as três atitudes ao qual você precisa regar as sementes que você tem lançado, né? Então, eu digo para você, enquanto você espera, regue essas sementes com oração, com fé e com perseverança. Outra coisa, a colheita é multiplicada. É interessante você pensar que Deus nunca devolve para você, né? Nunca devolve o que damos na mesma medida. Jamais, gente. Nunca vai ser assim. Tipo, se eu lancei uma semente, vai ser o dobro. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele fala: quem semeia pouco também ceifará. Quem semeia com fartura colherá. Então, uma palavra de fé, ela pode gerar transformação. Pode. Sabia disso? Que uma palavra de fé pode gerar transformação no teu coração. E outra coisa muito importante é que um pequeno ato de generosidade, ela pode abrir portas que você jamais imaginou. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. E aí, há algo muito interessante você pensar aqui, que nós precisamos semear no Espírito. Então tem duas formas de você semear. Há dois tipos de plantio,
na carne e no espírito. E aqui mora uma grande revelação para nossas vidas. Então, se você plantar na carne, você vai viver segundo o desejo humano. Aquelas pessoas que vivem segundo as coisas desse mundo é porque elas têm semeado na carne. Mas existe uma outra semeadura que é muito importante, que é plantar no espírito, que é viver conforme a vontade de Deus. Isso aqui é extraordinário, gente. Se eu vivo segundo a vontade de Deus, é que eu sou uma pessoa que tenho semeado, plantado diante da vontade de Deus. Então, a colheita, essa colheita é uma colheita espiritual e é uma colheita eterna, né? Então, tudo que nós fazemos é para agradar a Deus, nunca vai ser em vão. Se você tem feito alguma coisa para agradar a Deus, gente, semeando para agradar a Deus, você nunca vai ser em vão aquilo que você tem feito no reino de Deus. A gente vê um povo que viveu um tempo terrível de escravo. Esse povo que saiu do Egito foi um povo que ele semeou muita murmuração. Eles semearam muita murmuração, que nada estava bom, tudo estava ruim, sabe, tudo que acontecia não era legal, mas eles estavam semeando murmuração. O que eles escolheram? Eles escolheram, sabe, confusão, desespero. E o pior de tudo, ficaram fora das bênçãos de Deus. Não entraram na terra prometida. Que triste. Porque a bênção era para quem? A bênção era para todos. A promessa de Deus é para todos. Né? Aquilo que Deus tem é para todo mundo. Deus não tem filho predileto ou não. As bênçãos só para fulano de tal. Não, é para todo mundo. Sabe, gente? Só que eles semearam isso. Porque você tem a oportunidade de semear coisas boas e coisas ruins. Então, se você quer ser essa pessoa que vai semear no Espírito, gente, que tudo que fazemos é para agradar a Deus, nunca vai ser como eles falam isso. Tudo que nós fazemos para agradar a Deus, ainda em vida, nós receberemos 100 vezes mais. A grande questão é, a grande pergunta que você precisa fazer é o que você quer colher. A grande questão é o que você quer colher amanhã. O que você quer colher daqui a uns 10 anos? Eu não sei. Mas sabe, se você pensar dessa forma, eu quero colher bênção. Então semeia obediência. Eu quero colher bênção de Deus, então semeia obediência. Se eu quero colher paz, eu preciso semear perdão, como eu já falei. Se eu quero colher prosperidade, eu preciso semear generosidade. Eu digo para você, não desanime, mesmo que pareça que não está brotando. A terra da fé, ela pode fazer florescer cada semente que foi plantada com amor e com fé. Gente, cada semente que você lançou nessa terra aqui, cada atitude que você tem lançado, cada atitude tua de servir o reino de Deus, cada coisa que você tem semeado com tanto amor, gente, aqui neste lugar. Porque eu sei, se você está aqui, eu sei que você ama essa casa. Eu sei que você ama esse lugar. Eu sei que você está aqui semeando. Pode ficar tranquilo no teu coração, porque você vai colher. Porque há um dia que tudo aquilo que você está semeando no reino de Deus vai ter uma grande colheita. E a colheita de Deus, a mínima colheita de Deus é 30 por 1. Amém, gente? Amém. Então eu creio, porque nesse tempo onde foi escrito esse texto, estava tendo muitos falsos ensinos aqui. Muitos. O apóstolo Paulo veio orientando os Gálatas, de Deus não se zomba, cuidado, né? Aquilo que o homem está plantando, ele pode colher, ele vai colher. Porque nós temos a oportunidade, como já falei, de fazer semeaduras que agradem o coração de Deus. Qual são o tipo de semente que você tem semeado na vida? Sabe? Quais são os tipos de semente que você tem lançado na vida dos teus filhos? Qual são o tipo de semente que você tem lançado sobre o teu trabalho? Qual são o tipo de semente que você tem lançado sobre essa cidade? São sementes de bênção? Glória a Deus, gente.
Então abençoe, lance boa semente aonde você passar. Seja um semeador, mas lance boa semente em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero orar sobre a sua vida, quero colocar a sua vida diante do Senhor, porque eu creio que Deus tem levantado você neste lugar como um semeador. Amém? Se coloque de pé no teu lugar, por favor. Coloque.